Olá, tudo bem, meus queridos? Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, tá? Hoje nós temos aqui um ajudante que vai estar nos acompanhando na aula. Ele ainda não tem um nome, tá? Se você quiser lá no grupo do WhatsApp, você pode dar a sua contribuição para a gente poder colocar o nome no nosso colega aqui de trabalho, que ele vai acompanhar a gente aí por algumas aulas, tá? Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, vamos conhecer as estruturas que compõem esse sistema e vamos conhecer também o processo que ocorre dentro dos pulmões de trocas gasosas, ok? Vamos lá, então. Vou virar aqui o nosso colega, sem nome, por enquanto. Aqui nós temos, então, a entrada principal de ar do nosso corpo, que é o nariz, as fossas nasais, tá? O nosso nariz, ele tem uma cartilagem, lembrando que quando nós estudamos os tipos de tecidos, as cartilagens, a cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo, de preenchimento, de sustentação. Nesse caso aqui, ele dá uma certa sustentação ao nosso nariz, ele é um tecido mais durinho, só que também flexível. O nosso nariz também tem um osso, que também dá essa sustentação, ele já é um tecido também conjuntivo, mas é um tecido mais duro, mais resistente, né? Essa cartilagem aqui, ela divide o nosso nariz em duas cavidades, que são as narinas, tá? E esse ar, ele entra pelo nariz. Aqui dentro da cavidade nasal, nós temos algumas estruturas que são muito importantes para a nossa respiração, tá? Ali existem pelos. Os pelos, eles são importantes para filtrar o ar que entra no nosso nariz. Ele é importante porque ele retém todas essas impurezas. Então, ele é a primeira barreira de defesa do nosso corpo, tá? Contra os agentes externos, né, contra micro-organismos, contra sujeiras, contra partículas que não devem, que não podem entrar no nosso pulmão, né? Então, esses pelos vão ter essa função, vão reter essas impurezas e esses micro-organismos. Também, a nossa cavidade nasal possui células que produzem muco. Esse muco, além de ajudar também na retenção dessas impurezas, esse muco vai umidificar esse ar, para que ele não entre seco, né? Ali para a faringe, para a laringe, né? Então, esse ar ele vai entrar úmido e isso é muito importante também, tá? Nós temos também células especiais aqui em cima da nossa cavidade nasal, que são as células sensoriais, tá? Essas células sensoriais vão captar os odores, os cheiros das coisas, tá? O que está dissolvido no ar e que entrar no nosso nariz vai ser captado por essas células, tá? O que vai acontecer? Esse estímulo, essas partículas que estão dissolvidas no ar que a gente inspira, eles vão estimular essas células, esse estímulo vai passar para o nosso nervo olfativo e vai lá para o nosso cérebro. Lá no nosso cérebro vai haver uma interpretação desse estímulo e a gente vai ter a sensação do cheiro, tá? Então, por exemplo, se você vai comer alguma coisa, você pode sentir o cheiro daquele alimento, né? Se ele estiver estragado, estiver entrando em decomposição, ele vai estar com um cheiro diferente, um cheiro ruim, e a pessoa não vai se alimentar daquela comida. Então, é uma forma de defesa, né? Para a gente evitar de comer coisas estragadas, ou quando você entra num ambiente que tenha um gás tóxico, por exemplo, você não vai entrar, você vai, né, se afastar. Então, também é uma forma de defesa aí contra substâncias indesejadas, né, ou substâncias tóxicas para o nosso corpo, ok? Uma coisa interessante também é que isso está relacionado à nossa alimentação, porque nós sentimos o sabor do alimento e o cheiro, eles estão bem relacionados, né? Tanto que quando a gente está com gripe e está com o nariz entupido, a gente não consegue sentir direito o sabor dos alimentos. Mas voltando lá ao nosso ar, né?
que entrou ali pelo nariz, a nossa entrada principal, eu falei que é a entrada principal, porque na verdade a gente pode inspirar também pela boca, mas não é o ideal, né? Porque na boca o ar ele vai entrar seco, ele não vai ter essa umidificação, ele não vai ter essa retenção das impurezas, então o que entrar pela boca vai entrar ali para faringe, para laringe, né? Você vai ter aquela sensação de boca seca, né? Como eu falei, não vai ter aquela umidificação do ar, e o ar também vai entrar frio, né? Uma coisa que lá no nariz não acontece, porque no nariz nós temos muitos vasos sanguíneos que aquecem esse ar, né? Então, esse ar vai entrar quentinho para os nossos pulmões. Se ele entrar pela boca, ele vai entrar um ar frio, e isso também não é interessante, tá? Então, o ar entrou ali pelo nariz, ele vai passar pela faringe. A faringe, ela tem uma abertura para 2 sistemas. É como se fosse uma porta, né? Quando você inspira, ela fecha a porta do sistema digestório, por onde entra o alimento, né? E permite a passagem do ar para a laringe. Quando você vai engolir alguma coisa que você está comendo, ela fecha a portinha da laringe e deixa a portinha do esôfago aberta para que passe o alimento, tá? Então, ela vai fazer essa distinção aí, tá? Entrou o ar, a faringe fechou a porta do esôfago e abriu a porta da laringe. A laringe fica mais na frente, né, do esôfago. Esse ar vai entrar pela laringe. Lá na laringe, a laringe, além de ser um canalzinho que comunica a faringe ali, por onde entra o ar, até a traqueia, que vai lá para os brônquios e para os pulmões, ela também é um órgão de fonação, porque é na laringe que estão as pregas vocais, né? As pregas vocais que vão fazer a produção do som, né? O som que vocês estão ouvindo agora é graças às minhas pregas vocais que estão ali na minha laringe, tá? Vocês todos têm. Então, aqui nós temos a imagem das cordas vocais, né? Na primeira imagem aqui, as cordas vocais fechadas, e na segunda imagem, as cordas vocais abertas. Passou pela laringe, esse ar ele vai para a traqueia. Traqueia, aqui a gente não consegue ver muito bem, ela está aqui embaixo em azulzinho claro, tá? Mas ela é um tubo também mais rígido, ela tem, né, uma rigidez maior, e essa traqueia se bifurca em 2 brônquios, tá? Esses brônquios vão diminuindo de calibre até se tornarem bronquíolos, e no finalzinho de cada bronquíolo, nós vamos ter os alvéolos pulmonares, que vão formar os pulmões, ok? É aqui nos alvéolos pulmonares que formam os pulmões que vai acontecer as trocas gasosas, a hematose, tá? O que é a hematose? O ar que vem lá do nariz, ele vem rico em oxigênio. Esses alvéolos são irrigados por vasos sanguíneos, por capilares sanguíneos. E esse sangue que vem até esses capilares vem de todas as partes do corpo, rico em gás carbônico. Só que o gás carbônico, ele é tóxico para a gente, ele não é bom. Então, precisa ser mandado embora, precisa ser expelido. E isso acontece lá nos alvéolos pulmonares, tá? Então, ali no alvéolo pulmonar vai acontecer o quê? O oxigênio que vem do ar que a gente inspira vai trocar de lugar com o gás carbônico. O gás carbônico vai para o ar que vai ser mandado embora na expiração, né? A gente vai... Nessa expiração, vai todo o gás carbônico que trocou de lugar com o oxigênio, e o oxigênio vai passar para o sangue para ir para o coração e daí ser bombeado para todas as células do corpo. E aqui nós temos o processo das trocas gasosas. Em vermelho, o oxigênio passando do ar, indo em direção ao sangue, e as partículas azuis, o gás carbônico saindo do sangue e indo para o ar que será expelido dos pulmões. Então, esse processo muito importante acontece aqui nos pulmões, ok? Bom, essa foi uma aula, então, resumida, né, sobre o processo da inspiração, da expiração, por onde que passa, quais são os órgãos, né, as informações
principais de cada um dos órgãos, também a importância, né, dessas trocas gasosas que acontecem nos pulmões. Eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.